Bom, seguimos, estamos de volta. Vocês acabaram de escutar o representante da Chapa 1, Carlos Esparta, que é o atual presidente. Aqui ele vem. Aqui ele vem. Tem lugar que ele não foi, mas aqui ele vem. Veio, né, Diego? Veio, se apresentou, foi bem. Se não vir aqui, tu sabe, né, Maurício? Tem que cumprir a agenda, Muito bem, Maurício, seguimos, né? Eu adoro essas brigas sindicais e vamos lá, e o Cremers, e vamos lá, Lula livre, é o Bolsonaro, né? E sindicato, vamos pra cima. Maurício, minha segunda convidada é uma pessoa muito diferente, especial, porque ela é uma mulher que é conselheira federal. Quando a gente tá falando que tem que respeitar, porque ela tem o brasão do Brasil ali no negócio dela, né? Então eu conheço um pouco mais da minha convidada de hoje. Tatiana Della Giustina, médica formada em 1983 na Universidade Católica de Pelotas, é especialista em otorrinolaringologia e medicina do trabalho, mestra em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires desde 2018. Foi perita judiciária concursada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Atualmente é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Medicina, eleita pelo Rio Grande do Sul em 2019. É também membro da Comissão Permanente do Doutorado em Bioética da Universidade do Porto, em Portugal. É também autora do livro Por que a Saúde e a Medicina Estão na Justiça, escrito em 2018, com base em sua tese de doutorado em saúde pública. Doutora Tatiana Della Giustina, meio italiano. Como é que é? Della Giustina. Della Giustina. Isso. Eu ia te desafiar, hein? Della Giustina. Pera aí que eu vou pegar esse... Meu italiano tá meio burocrático. É Della Giustina. É isso? Tá bom. Tudo, é assim mesmo? Doutora Tatiana, tudo bem? Tudo tranquilo. Como que a senhora hoje representa a Chapa 2, uma mulher empoderada, forte? Por que a importância da Chapa 2, a Chapa Conexão? Bom, boa noite, em primeiro lugar, a ti e aos teus ouvintes. É um prazer receber esse convite para participar aqui e para que os ouvintes saibam um pouco da gente, né? Contar um pouco. Minha experiência, né? Eu sou de formação otorrinolaringologista e fui perita judiciária durante 30 anos. E depois de um certo tempo me aposentei, né? Fiz concurso público, né, para o tribunal. Me aposentei e achei que essa expertise que a gente tinha nessa área, né, deveria ser levada adiante, poderia ajudar a sociedade, poderia contribuir com os colegas. Então, depois de um doutorado em saúde pública, mestrado, um doutorado em saúde pública, a gente resolveu se candidatar ao Conselho Federal de Medicina. E nós ganhamos em 2019. E eu sou a primeira mulher gaúcha a ser a conselheira federal do Rio Grande do Sul, representando os médicos gaúchos lá em Brasília, no CFM. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra. Fico muito feliz em poder representar os colegas. E agora, nessa oportunidade das eleições do Cremers, nós resolvemos apresentar uma chapa de oposição ao Cremers, porque o Cremers tem 3 chapas, tá? Para se candidatar aí às novas eleições. A chapa 1 é a chapa da situação. A chapa 3 também é da situação, mas uma dissidência da situação. O pessoal que meio que tretou entre eles ali. Aconteceram alguns problemas que a gente não tem por que mencionar aqui, né? São coisas deles. Mas lá. a gente pergunta para eles, não tem problema. Tá bom, eu pergunto. E nós somos, então, a chapa 2, que é realmente a chapa de oposição. Então, nós resolvemos fazer uma proposta seguindo muito aquilo que eu me propus como conselheira federal também a fazer, que é melhorar a conexão entre o Conselho Federal de Medicina e os colegas aqui do Rio Grande do Sul. Então, o nosso Cremers, a proposta é essa, ser um Cremers mais conectado com os médicos do Rio Grande do Sul. Então, nós somos, ao todo, uma chapa muito plural. Nós temos pessoas de todas as faixas etárias, pessoas de todos os lugares aí do Rio Grande do Sul, pessoas de Porto Alegre, pessoas de fora de Porto Alegre, várias cidades do interior. E essas pessoas têm um universo assim, de todas muito competentes dentro das suas atividades
e com uma coisa em comum, que é a vontade de ajudar e fazer um Cremers melhor. E tornar esse Conselho Regional de Medicina mais próximo dos médicos, que é o que precisa ser. Certo. A chapa 1 e a chapa 3, eles vêm do mesmo lado ali, eles tiveram um rompimento. Seria o quê, Maurício? Um PT e um PSOL, é isso, né? Pode ser. Poderia ser um PL e um para não, né, ficar de um lado só, seria um PL e um Republicanos? Pode ser também. Bom exemplo. Né? Como que a senhora... eles estão muito batendo na parte de que inovaram, fizeram um movimento de inovação, a votação online, também fizeram a questão da receita digital. Quais as suas ideias assim, modernas para o... Pois é, eu devo te dizer o seguinte, como estando lá no Conselho Federal nesse momento... Eu posso te dizer que nós pegamos bem o período da pandemia. Então, todas essas coisas que eles chamam de inovação foram coisas necessárias que o próprio CFM implantou. Então, o CFM implantou em todos os estados brasileiros, em todos os conselhos regionais, a prescrição digital, porque era imprescindível. Na época da pandemia, as pessoas não podiam sair, né? Não podiam, tinha que ter muita situação que foi virtual. Então, essa situação da prescrição eletrônica digamos assim, foi o que o Conselho Federal de Medicina fez. Prontuários eletrônicos, a mesma coisa. As inovações todas que nós tivemos que fazer lá dentro do CFM foram trazidas para todos os estados. Então, vamos com calma com essa história de realizações. Tá? As realizações são de todos, inclusive começaram muitas dentro do Conselho Federal de Medicina. Isso teve que acontecer. Sabe aquela história da dor que ensina a gemer? É o processo natural? É o processo natural. Então, nós tivemos uma pandemia que deixou as pessoas reclusas, que as pessoas que iam consultar só em casos extremos, muitas vezes faziam consultas via teleatendimento. Então, para esse teleatendimento, tu tinha que ter plataformas, prescrições digitais para atender essas pessoas, né? Então, isso não foi um fenômeno do Rio Grande do Sul, assim, ninguém descobriu a roda, sabe? Isso aí foi uma coisa que teve que acontecer em função da situação toda que aconteceu. Mas, claro que o Rio Grande do Sul andou junto. A senhora federal, a gente fala da União toda, né? Uhum. Qual foi o primeiro estado a implantar? Uma pergunta pessoal, assim, implantar a receita digital ou foi tudo junto? Vou te falar uma coisa, eu não sei te dizer o tempo exato, mas tudo começou, a pandemia, as restrições foi em março de 2020, e aí logo em seguida veio a Lei 13.989, que era a lei da telemedicina, da deputada Adriana Ventura. Em seguida, houve a prescrição digital, a prescrição eletrônica. Depois, diversos trabalhos se seguiram para que a gente reformulasse a quantidade de leitos de UTI, entendeu? Para não sobrecarregar o sistema, aumentasse leitos, enfim, houve uma série de coisas. Sim. E nesse meio tempo a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Então, essa história... Eu não saberia te dizer. Não, mas é uma dúvida pessoal. São coisas mais ou menos nesta mesma época. Abril de 2020, vamos colocar, que é a data que deve ter sido tanto aqui quanto lá no Conselho, porque foi assim que começou. Eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer todas as chapas, tá? Principalmente porque a gente teve uma polêmica muito grande que agora, às vésperas das eleições, ela está mais quente, assim. E eu vou dizer, eu volto a falar, vou repetir aqui, Maurício, para depois não dizer que era acústica, que é o Diego, que é o... Não, é o Diego, né? A minha mãe, ela é a cara da vítima do Covid, hipertensa, diabética, e quando ela pegou o Covid, eu peguei e disse, não vou pecar por omissão, fiz o tratamento precoce com ela, né? Qual a visão da senhora sobre o tratamento precoce que foi debatido naquela época e agora voltou aos debates, né? Pois é. Nós no Conselho minha mãe segue viva, tá? Só estou falando ótimo. Isso. Que bom para ela. Nós defendemos a autonomia do médico e do paciente. Nessa circunstância especial da Covid, então, foi uma coisa assim absurda o que aconteceu. A doença foi muito politizada. Então, tinha pessoas que chegavam ao cúmulo de dizer assim, se tu é a favor do tratamento, tu é
do partido tal. Até Bolsonaro. Até Bolsonaro. Se tu é a favor de vacina, tu é do partido... Até do Lula. É isso aí. Isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem, porque as coisas convivem. E no momento que o CFM resolveu elaborar o parecer número 4 de 2020, foi justamente para coibir abusos. Porque tinha pessoas que estavam sendo, como é que eu vou te dizer, chamadas à atenção por estarem prescrevendo tratamentos. E o que o Conselho Federal de Medicina fez com isso foi dizer que o médico tinha o direito de tratar o seu paciente, e o paciente que quisesse receber o tratamento A, B ou C, ele poderia dar o seu consentimento e receber esse tratamento. E se ele quiser fazer, quando houve a oportunidade de fazer a vacina, porque não foi logo no início, demorou um ano e pouco, né? Longo, né? Então, houve essa oportunidade de fazer, que bom, que ótimo e tal. Né? Então, o que a gente fez foi proteger o médico e proteger o paciente. Certo. E dentro do assunto político ainda, o governo Lula anunciou que a volta do Mais Médicos, né? Que já era um processo que teve no governo Lula 2, acho que Dilma 1, se eu não me engano. Dilma, né? Governo Dilma Rousseff. Qual a visão da chapa sobre o programa Mais Médicos? E falta médicos no Brasil ou não falta médicos no Brasil? Vou te responder por último, de trás para frente. Tá bom. Sim, nós temos, em março, mais ou menos quando a moratória das escolas médicas caiu agora em início de abril de 2023, ficou de 2018 a 2023, que era a portaria 328 do MEC. Então, isso aí que aconteceu assim, havia uma narrativa que faltava médico. Na verdade, não falta médico. O Brasil é o segundo país do mundo que tem maior número de faculdades de medicina. Sabe para quem que ele perde? Para a Índia. Só que um pequeno detalhe. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Tem gente pra caramba na Índia lá. E aqui no Brasil nós temos o quê? 213, 214 milhões de pessoas. Então, a diferença é muito grande. Não dá para justificar isso. Por que falta médico em alguns lugares e sobra em outros aqui no Brasil? Os grandes centros, né? Sim, mas é que a medicina não é tu exercer numa casa caiada, entende? Tu tem que ter condições, tu tem que ter infraestrutura, tu tem que ter, preferencialmente, no ponto que nós chegamos, nós temos que ter uma carreira médica. Assim como tem para o juiz, para um promotor, porque eles vão para esses lugares mais distantes, porque eles têm um salário para receber. Agora, o médico não. O médico estava acontecendo o seguinte, ele era chamado para trabalhar numa cidade pequena, vamos chamar hipoteticamente aí município de Cacimbinhas, que eu nem sei se existe. Arvorezinha é longe. Arvorezinha existe. É longe, e é longe. Bom, mas vamos supor qualquer município aí, pequeno. Aí o prefeito chamava o médico saía, levava a família, a esposa, filhos e tal, e se mudava para conseguir atender. Aí ele atendia, um mês ele recebia o dinheiro do prefeito, o segundo mês ele recebia o dinheiro do prefeito, o terceiro mês o prefeito dizia assim, olha, nós estamos com pouca verba e nós não vamos ter condições mais de lhe pagar. Aí ele levou a família, ele tirou o filho do colégio, a esposa, se estava trabalhando, saiu do local, foi para outro lugar, enfim. Então, veja que é uma situação difícil. Além do que ele está arriscando, porque ele está trabalhando num local sem condições, se aparecer um paciente grave e que tenha uma evolução ruim, quem é que é culpabilizado por isso? Não é o prefeito que não fez a infraestrutura da cidade, é o médico. Ele está atendendo naquele local. E aí o paciente precisava de um exame e não tinha o exame. Ele precisava de um recurso X e não tinha aquele recurso. Então, não é uma coisa simples. Tá? Então, dizer que os médicos vão trabalhar em qualquer lugar, não. Eles têm que ter uma carreira. Aí é uma questão simples de entender. Em relação a mais médicos, eu acho que é muito difícil alguma chapa ou algum médico que tenha bom senso que vai entender esse mais médicos versão atualizada aqui. 2.0. 2.0, que seja bom. Entende? O CFM lutou muito para evitar os danos maiores. A gente foi atrás dos políticos e tal, tentar ver se minimizava os danos.
Na Câmara de Deputados nós ganhamos algumas coisas e no Senado nós perdemos. Virou lei, agora virou lei, não tem mais o que se dizer, e a sociedade está correndo um risco muito grande, né? Porque tu podes estar de férias em qualquer lugar do Brasil e tu pode ser atendido por uma pessoa que não está registrada no conselho. Portanto, a gente não sabe nem se é médico, não revalidou. E isso é o que passou. Isso é o que passou por essa medida provisória. Então, é lamentável que isso tenha acontecido. Nós lutamos muito contra. Eu acho que qualquer médico de bom senso vai lutar contra isso. Porque isso é uma questão ideológica. Mas, doutora, assim, a gente recebe muita... E eu volto a falar, né? A gente fala de chapa, mas a gente fala de problema de pessoas, porque vocês são... o CREMERS, ele fiscaliza também, né? A gente cansa de ver hospitais que falta médicos. O que é? É má distribuição, má gestão? Como que o Conselho consegue atuar em relação a isso? Olha, cada problema é um problema. A gente esteve visitando ontem hospitais em Pelotas. Tá? Nós fizemos uma visita a Pelotas e a Camaquã. Em Pelotas. Já estão me ouvindo hoje. Já. Em Pelotas, por exemplo, a gente pôde constatar que os hospitais estão com dívidas imensas. Eles não recebem. Quer dizer, imagina que tu começa o teu mês, vamos traduzir para uma linguagem bem coloquial aqui. Popular, né? Tu começa o teu mês que tu tem uma dívida já de 6 mil reais. Arranca atrasado. Aí tu ganha 10. E tu tem as despesas do mês. Tu não consegue vencer. Vai chegar num ponto que aquilo que tu ganha, tu vai ser para pagar as dívidas. E olhe lá, e não vai te sobrar. Então, hospitais como a Santa Casa, por exemplo, lá em Pelotas, estão com dívida. E não é só lá. Aqui em Porto Alegre tem hospitais que estão muito mal, que fecharam, inclusive. Outros que estão quase fechando. Beneficência Portuguesa é um que está quase fechando. E já vem cambaleando faz tempo, né? Cambaleando há muito tempo. Então, alguns desses hospitais têm empresas que são as OS, né, que tomam conta. E às vezes tomam conta literalmente, às vezes, sabe? Levam o que precisam levar e não pagam quem deveria pagar. E a situação fica uma penúria só, né? Então, é um problema difícil de resolver, sabe? Bem difícil. Certo. Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, exatamente. Então, por isso que o meu próximo assunto com a senhora, só a visão sobre o atual estado do IP Saúde e como ele vinha defasado. A atual gestão acabou de sair daqui dizendo que trabalhou muito por reajustes e tal. Como que a senhora vê a atual gestão do IP Saúde? Como que a senhora avalia, como a senhora federal, como a senhora avalia que chegou nesse tal ponto que teve que mexer em algumas questões do IP? Bom... Deu uma respirada forte aqui. Porque é impossível tu ter um plano de saúde que vá ter o mesmo desconto para quem tem 10 anos, para quem tem 20 anos, para quem tem 50, para quem tem 80. Pagar a mesma coisa. Não existe plano de saúde assim. Existe uma coisa que é a taxa de sinistralidade, assim, que não é igual. Tu adoece mais e doenças mais graves quanto mais velho tu é. Então, se tu tem a tua mãe, né, que deve ter plano de saúde, ela tem IP. Ela tem IP. Então, IP não vale porque o IP não entrou nisso. Mas se ela tivesse qualquer outro plano de saúde, pela idade dela, a partir de uma determinada idade, ela ia pagar mais. Porque ela vai usar mais o plano. Sim. Isso é natural. Porque senão os planos quebram. Então, o IP Saúde, o que aconteceu? Ele cobrava a mesma coisa. Se tu tinha 10, se tu tinha 50, 80 anos. Né? Tinha os dependentes que podiam consultar. Então, chegou num ponto que inflou muito isso e o recurso era limitado. E aí, quem é que sofreu com isso? Os pacientes, né? Que realmente, muitos até sem receber, porque houve uma época antes do governo do Eduardo Leite, que estavam com atrasos. José Sartori, né? Parcelado e bem mal parcelado, né? E tal. Aí como é que a pessoa vai pagar, né? Alguma coisa. Agora, depois o governador Eduardo Leite colocou isso em dia e tal. Mas o IP, não. Tem uma defasagem muito grande. Então, o que eles dizem? Não, a gente vai indo. Os médicos vão atendendo. Não recebem. Foi muito alta a taxa de credenciamento de médico. Muito alta. Porque, como eu te disse, ninguém trabalha de graça. Tu tem despesas para ter no teu consultório, né?
Então, mesmo nos hospitais, por isso que eu estou te dizendo, os hospitais estão enfrentando crises violentas, porque os hospitais têm planos de saúde e outros que dependem de determinado plano, e se o plano tem uma defasagem grande, é um problema que se cria, né? A gente espera que o governo Eduardo Leite colabore e cumpra com a sua parte, porque existe um fundo que deve alimentar, digamos assim, o IP Saúde. Existe um fundo. E esse fundo tem que entrar nisso, né? Agora eu não sei como está a negociação, porque isso está sempre andando, tem sempre uma movimentação, mas é o que eu posso te dizer, assim, é uma luta. A senhora falou de plano aqui, no seu plano da chapa, tua carreira médica, né? É interessante. Eu gostaria que a senhora me falasse um pouco sobre isso. Pois sobre esse ponto aqui. A carreira médica é o seguinte: a gente sabe que precisa ter um plano de carreira, mas a gente sabe também que nem sempre é fácil isso. Por exemplo, nós tivemos a prefeitura aí do Sebastião Melo, né? Ele tinha um secretário de saúde que fez um edital, né? É o pai do atual presidente? Não, peraí, a senhora não fala, mas eu falo. É o pai do atual presidente? É tua responsabilidade de falar. Eu só vou te dizer o seguinte. É o Carlos Sparta, pai do Mauro Sparta. Houve editais de concurso que estavam muito aquém, né, do que um médico mereceria ganhar. E ele fez, né? Fizeram, a prefeitura, não foi só ele. Muito aquém do que um médico merecia ganhar. Seria muito mais... Não, é óbvio que o edital deveria ser um edital com um salário digno, compatível. Tá, então o salário foi menos... Muito menos. Ah, entendi. E aí houve um protesto geral das pessoas. Então, é difícil, porque quando tu é médico, tu sabe o quanto deveria ser, né? E, claro, a gente sabe que os recursos são finitos, né? Eu imagino que ele também tem esse problema de saber que os recursos são finitos. Mas o fato é que isso aconteceu, né? Os editais foram baixíssimos. Quase que dizer que é um salário absurdo, né? Em termos do que deveria perceber, né, um médico por mês, né? Sim. Mas, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu quero só te dizer que o plano, a carreira médica é uma carreira necessária, nesse contexto que nós vivemos hoje em dia. Certo, mas como seria esse carreira médica? Nós temos que lutar para que tenha essa carreira médica, né? Então, que os órgãos públicos, quando fizerem os editais para que contratar médico, né, editais de concurso público, que sejam concursos com uma remuneração digna, uma remuneração adequada, né? Essa é nós temos que trabalhar para construir um plano de carreira para que tenha uma remuneração compatível com o exercício da medicina. Certo. Eu gostaria de falar com a senhora também sobre ética médica, né? Hoje, em torno de 80%, isso, né, Maurício? 80 processos são abertos de ética... Mês, isso, né? E desses 80% é arquivado, né? Isso. Como que a senhora vê a questão da ética médica na sua chapa? Como vai ser tratada com isso? Nós temos um regramento, né? Porque o conselho são 40, né? Lei de 40 conselheiros, né? 40 conselheiros, mas existe um regramento que nós vamos seguir. Certo. Aquilo que eu te falei em relação a sindicância, processo e tal, numa situação específica, que foi a época da Covid, é outra história. Estou falando que nós temos que seguir o regramento como existe, né? E, claro, o nosso ideal seja ser menos punitivo e mais preventivo. Então, a gente acha que o médico, quando ele recebe o seu CRM, ele tem muita coisa que ele não recebe de informação na faculdade, sabe? Ele se forma, pega lá a carteirinha no CRM, ele não sabe o que de publicidade ele pode fazer, ele não sabe como gerir o próprio consultório, ele não sabe quanto ele precisa, se ele precisa ter pessoa física ou pessoa jurídica, o que é melhor, né? Agora está em transição esse assunto. Se tu me perguntar, eu te diria que nem eu sei, né? O que é melhor nesse momento, porque a gente tem que aguardar a decisão, né? Lá de cima. Mas, de fato, tá mudando o tipo de reforma tributária. Pode ser que não vale a pena, né? Pessoa jurídica daqui por diante, ou valha, não sei, vamos ver. Temos que aguardar os acontecimentos.
Mas a ideia é que o médico tenha mais orientação. A gente quer ficar mais próximo. Exatamente esse é o lema da campanha. Conexão, né? Conectar com o médico para fornecer a ele as informações necessárias, os subsídios necessários para que ele possa trabalhar. E que o CRM não seja um órgão visto apenas como sendo punitivo, isso que tu falasse dos processos. É o cumprimento do dever, mas esse dever pode ficar mais leve se tu fizer uma prevenção. Com tudo na vida. Que hoje em dia aumentaram muito as questões das denúncias dos médicos, né? E quando tu vai para uma fase... Porque a gente faz muita denúncia aqui, tá, doutora? Então, quando vai para uma parte investigativa, das auditivas e tal, a gente vê que algumas coisas são arquivadas aí, né? Muitas vezes por absurdos, né, Maurício? Exato, Diego. Dia 20, foi mês passado ou semana passada, um médico foi preso em Goiás, um ginecologista, por abusar durante o pré-natal. Entendeu? Isso é e aí tem o caso, indefensável. e aí tem o caso do Leandro. Entendeu? Não, abuso de paciente é uma coisa indefensável, né? Se isso é comprovado, né, através de, normalmente, assim, as provas de abuso sexual são difíceis de coletar, porque isso não deixa rastro. O médico não escreve no prontuário lá que nesse dia eu atendi a fulana de tal e fiz isso, aquilo. Ele não vai dizer isso, né? Mas a sequência dos casos é que faz a gente chegar nesse raciocínio. Por que eu fiz essa pergunta de ética médica, né, doutora? Porque o doutor Leandro Boldrini foi solto agora há pouco tempo, ele pode exercer a medicina, né? E tem um processo aqui, que a gente ficou sabendo hoje, que está correndo dentro do CREMES para ter a cassação. E acho que em tanto tempo que teve preço, não teve ainda um resultado, né? Eu não saberia te dizer, eu não estou dentro do CRM. Eu sei, a minha pergunta justamente sobre ética médica é justamente porque... Mas vamos pensar pelos dois lados. Isso que tu falaste do abuso é uma coisa gravíssima. Isso do Leandro Boldrini também. É uma coisa gravíssima. Uma pessoa que foi, enfim, condenado, né, numa instância criminal. É difícil tu pensar que uma pessoa dessas tu vai manter nos quadros, né, como médico. Isso a sociedade não merece isso. Mas, por outro lado, a gente vê casos absurdos de pessoas que agridem o médico. Sim. No seu local de trabalho, entende? Coisas assim absurdas. A invasão do ato médico. Pessoas que não se responsabilizam pelo que fazem e na hora do problema a culpa vai em cima do médico e não dessas pessoas, mas as pessoas acham que podem fazer tudo o que o médico faz. Não é bem assim, né? A gente estuda muito para fazer. E mesmo que a gente estude muito para fazer, pode acontecer um acidente. Pode. Sim. Acidente acontece. Né? Um acidente médico, vamos pensar assim. Né? Eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo, fiz bariátrica. Primeira coisa que eu fiz quando acordei, mexeu os pés. Né? Vai quando esse sistema errado aqui. Ainda bem que não, né? Não, pode seguir. Não, então, o que eu quero te dizer é assim, que a gente tem que ser muito justo nisso, porque está muito mais acontecendo coisas absurdamente contra a classe médica do que essas outras coisas que tu está falando. Essas outras coisas são mais raras. Agora, coisas contra os médicos é todo dia. E tu já pensou que um médico que está no interior, que acontece uma fatalidade, vai à imprensa lá na casa dele? Acabou a carreira dele. Ele vai ser julgado antes pela sociedade, né? Pela sociedade, antes que se avalie se ele realmente teve culpa ou não. Né? É difícil essa situação. É bem complicado. Doutora Tatiana, e quais outras ideias que a sua chapa pretende implantar dentro do CREMERS? Pois é. Então, dentro daquilo que a gente falou, né, do CREMERS conectado, nós tivemos uma gestão anterior que fechou várias delegacias regionais. E a nossa ideia é reabrir as delegacias regionais que fecharam, ver se existe necessidade de mais delegacias, porque a gente não acha que perder o contato com esse médico que está lá no interior, né, do Rio Grande do Sul, seja uma boa coisa. Entende? Pelo contrário, a pessoa fica desamparada. Então, ter alguém presencialmente é importante. Claro que vai ter lugares que tem mais ocorrências, outros locais que tem menos ocorrências, tem que ser avaliado melhor. Mas todo o objetivo é que o médico fique conectado com o Conselho Regional de Medicina, que a gente possa auxiliar quando for preciso. Se ele tiver um caso
por exemplo, olha, eu fiquei sabendo de um caso de exercício legal da medicina. O Cremers tem condições de entrar com, enfim, ações, né? Ação civil pública, enfim, providências, tem que ter uma estrutura que permita esse médico denunciar e a gente tem que tomar providências, tomar atitudes. Então, não é a pessoa ficar longe aqui, na Torre de Marfim do Conselho. A gente tem o cara lá em Itaqui. Pois é, o cara tá lá em Itaqui. Meu primo é médico em Itaqui. Então, pois é, tu entende bem o que eu tô falando. A distância é muito importante. Então, quando tu tem a proximidade física, inclusive, tu tem melhores canais também para poder fazer denúncias que tu precisar ou questionar dúvidas que tu tenha, porque é normal ter dúvida. Olha, eu vou te falar, eu sou formada há 40 anos. Eu não tive um Cremers que, na hora que eu precisei, quando eu me formei, me orientou, olha, não, minha filha, não é que tu é assim, tu pensa que tu vai sair da faculdade agora, vai montar o teu consultório, vai encher de paciente e acabou. Tá rica. Tô rica. Não é assim a vida. Tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Se eu tivesse, naquela época, esse tipo de orientação, teria sido muito melhor. Eu não teria entrado de cabeça, como eu entrei, né? E sofrendo determinadas coisas que a gente sofre. Aprendendo no caminho. Entendeu? Então, é melhor sempre que a gente tenha um Cremers que está mais do nosso lado, entende? Nesse sentido de poder nos apoiar quando for preciso apoiar, né? Poder nos orientar quando for preciso orientar e até chamar a atenção da gente quando a gente estiver errado. Uhum. Faz parte. Certo. Maurício, quanto tempo temos ainda? 3 minutos. Então, vou pedir para a doutora Tatiana agradecer a sua presença, agradecer a sua vinda aqui. Foi rápido, né? Mas acredito que a senhora... Eu gostei bastante de conhecer a sua história, sua biografia. Obrigada. E também as portas estão abertas aqui. Vamos fazer o debate, né, Maurício? Aí, né? Aí sim, aí... A doutora Tatiana esclareceu bastante nossas dúvidas. Doutora Tatiana, a senhora pode deixar aí o recado final também, né? Por que a Chapa 2 e por que a Chapa Conexão? Porque nós somos uma oposição de verdade ao que está aí, né? Porque nós não somos pessoas que vivemos com conflito de interesse. Nós não temos nos nossos quadros nenhum conflito de interesse, tá? Nós não vivemos com política partidária. Nós acreditamos que quando a política estiver de acordo com aquilo que a gente anseia, né? Para a boa medicina e para que a sociedade tenha uma boa saúde, nós vamos apoiar. E quando o político, né, não estiver desse lado, nós vamos ser contra. Então, nós não temos compromisso com política partidária. O nosso compromisso é com a boa medicina. É isso que eu gostaria que os ouvintes, né, os nossos eleitores, médicos, colegas, entendessem isso, que esse é o nosso objetivo. Certo. E eu vou ressaltar mais uma vez aqui, acabei de conversar com a doutora Tatiana Delagostin. Justin. Qual a importância hoje dessa sabatina que a gente está fazendo com o pessoal do Cremers, das chapas do Cremers? Porque a gente recebe muitas queixas de ouvintes, a gente recebe queixas dos seguidores do Portal 24 Horas, que falam, falta médico, não sei o quê, vamos lá, a gente precisa... E nada melhor, porque a gente vai fiscalizar esse mandato de 5 anos que terão pela frente o vencedor da eleição, porque esse contato, doutor Tatiana, mais próximo, também traz a população para dentro disso e mostrar que não é só uma questão médica e tal, porque vocês também vão ter o poder de, quando a gente perguntar para vocês, ir lá. Aconteceu, agora há pouco tempo, há um ano atrás, a atual gestão, né, ela tinha atrasado o salário, a terceirizada tinha atrasado o salário, a gente foi lá cobrar. Uhum. E a gente foi lá na frente e cobrou do nosso jeito. E botaram em dia. Claro, nos receberam super bem e explicaram que foi... Aí eu acho que é negócio, né? É não conhecer a licitação que tu faz, né? Mas aí resolveram. Tudo pode acontecer, né? Uma coisa eu te digo, assim, tem uma particularidade na nossa chapa que eu não te disse, mas a nossa chapa é a chapa que tem mais mulheres médicas. Nós temos 25% dos colegas da chapa são mulheres. E eu acho que a medicina tem que ser representada também, né, por mulheres médicas atuantes. Então, esse é o nosso recado, dizer que nós estamos aí para melhorar o Cremers e melhorar a saúde,
E mulher tem detalhe, né, Maurício? Porque, olha, elas têm uma mente, assim, que a minha namorada, quando ela lembra de tudo. Então, ó. Memória... Tá bom. Bom, já voltamos. Obrigada.